Bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Hoje nós vamos entrevistar o professor Dr. Nivaldo Baquic, chefe do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Santa Catarina e trabalhou muitos anos como chefe do Serviço de Cirurgia Torácica também do Hospital Mandaki. É um tema muito importante que é a doença do refluxo gastroesofágico. Todo mundo conhece a doença, é uma doença comum, ela pode ser aguda ou ela pode se cronificar em situações de abertura da válvula ou quando você tem uma hérnia de hiato muito grande. E as pessoas não conhecem muito bem quais são os sintomas extraesofágicos. Então, por isso que eu chamei o Dr. Nivaldo, porque ele tem uma experiência grande, participou de algumas situações difíceis, né, do tratamento da doença do refluxo, e isso serve de alerta tanto para quem tem a doença, como também para médicos que não são extremamente especializados do aparelho digestivo da cirurgia torácica, que fazem clínica ou geriatria, até para poder orientar melhor esses pacientes. Então, bem-vindo, Nivaldo, a tua presença aqui é ilustre, uma que já te conheço faz tempo, um cirurgião extremamente competente, e é um prazer estar aqui com você, viu? Então, meu amigo, vamos lá, explica para mim. Ó, a gente sabe que a doença do refluxo tem sintomas típicos e atípicos. O típico é pirose e voltar comida. Essa todo mundo sabe, é comigo a encrenca. Agora, quais são os atípicos, que são os extraesofágicos? Então, no que refere ao pulmão, o que vem muito para nós, acontece o seguinte: o paciente vem para nós com uma doença pulmonar importante, com insuficiência respiratória, com dispneia é falta de ar. E essa falta de ar vem acompanhada com uma tomografia, o paciente chega no consultório com uma tomografia, e nós vemos que existe uma fibrose pulmonar, uma doença pulmonar onde enrijece o pulmão, e chamado fibrose pulmonar. E isso tem várias causas. E o paciente nos procura, às vezes, por isso, sem outras queixas. Algumas vezes com tosse e com essa doença. Essa doença, a fibrose pulmonar, ela tem várias causas. Mas uma das causas importantes é justamente esse refluxo gastroesofágico, e que normalmente vem acompanhado de uma tosse. Mas o paciente associa tosse, doença pulmonar, ele vai procurar quem? Ele vai procurar o pneumologista e o cirurgião torácico. Olha, eu estou com uma lesão no pulmão. E nessas investigações dessas doenças pulmonares, nós acabamos descobrindo que isso vem através de um refluxo gastroesofágico. Como que ele pode fazer esse diagnóstico? Como que ele faz esse diagnóstico? Se é doença do refluxo, se é uma outra doença, porque existem, como eu falei, outras doenças que dão também essa fibrose pulmonar. Aí nós vamos entrar em detalhes. Então, porque isso é importante, viu, Nivaldo? Porque refluxo não é só ácido, às vezes volta substâncias alcalinas, que são piores até mesmo que o ácido, e a gente pega pacientes com casos extremamente avançados. Tem alguma dica, por exemplo, na história clínica do paciente, por exemplo, a maneira como é a tosse, se ele piora a tosse à noite, se ele tosse durante o dia, se é após a refeição, para fazer um diferencial, só para o pessoal começar a ter esse insight sobre isso? Isso, foi bom você ter falado isso. Realmente existe algumas características na anamnese dessa tosse. Porque tosse pode ser um problema pulmonar, pode ser um problema de garganta, pode ser até emocional, o paciente nos procura por causa de tosse. Remédios, né? Também. Tem vários, a lista é grande. Várias causas e etiologias de tosse, né? Agora, uma característica importante dessa tosse do paciente que tem refluxo é a tosse que ocorre de noite e pela manhã. Esse paciente nos refere: olha, eu acordo à noite com uma tosse. Ou de manhã eu acordo com a tosse. Às vezes ele não tem queixa de refluxo. Ele não tem azia, pirose, não tem essas queixas. Mas ele reclama que ele tem uma tosse, que ele às vezes acorda de madrugada, ou pela manhã tem sempre uma tosse. E uma outra É característica... diferente de tosse alérgica, diferente de asma, de bronquite Justamente. e de outras coisas. Então, é outra sintomatologia. E aí você também separa da tosse emocional, porque a tosse emocional não vai ocorrer de madrugada nunca. Né? O paciente está dormindo, não vai ter o fator emocional. Então, quando o paciente refere para você tosse de madrugada ou de manhã, você já acende o alerta. Uma outra característica dessa tosse causada pelo refluxo é a disfonia. Ou seja, o paciente fala: olha, eu tenho uma rouquidão de manhã,
Sempre que eu acordo de manhã, a minha voz está diferente. Já acende o alerta. Olha, muito provavelmente tem refluxo nesse Escova caso. os dentes, fico nauseado. É clássico isso aí, né? Então, Entendeu? tá. Interessante. E, assim, e qual que são, por exemplo, você fez essa anamnese, descobriu que uma possibilidade seja isso, você tem que abrir o leque, porque a doença do refluxo, e essas causas de tosse, pigarro e tudo, elas são multifatoriais, como a gente falou. Às vezes vem um combo junto, né? Como é que é o expertise de um especialista que nem você? Então fala assim, pera um pouquinho, eu vou abrir o leque e depois fecho. Porque da minha parte, o que eu vou pedir? Se vem para mim, ele vem com essa história. Vou pedir pH-metria, que é a investigação da acidez do esôfago, ou se é alcalino, manometria para ver as pressões manométricas, vou pedir endoscopia para ver se tem uma esofagite eosinofílica, ou se tem uma esofagite importante, uma hernia de hiato, vou pedir um ED, que é o raio-x contrastado, para ver tempo de esvaziamento, para ver se tem alguma descoordenação motora, e outros exames que estão por aí. Mas como é que o pneumologista, nessa hora que chega um doente, que fala, ele falou, eu acho que ele tem aspiração pulmonar, qual o exame que você pede para matar a charada disso? O principal exame, quando na anamnese você desconfia que possa ser refluxo, como eu falei, é uma nasofibrolaringoscopia. Você já vai direto para isso. Você já vai direto para esse exame. O paciente tem essa queixa. Olha, eu acordo de madrugada com tosse e de manhã eu tenho uma disfonia, eu tenho uma rouquidão de manhã. O mais importante exame, porque você também acaba não só vendo refluxo, contra outras causas de tosse. E uma característica que eu esqueci de falar, essas tosses, normalmente elas são muito intensas. Quando é uma tosse de origem mais profunda, mais pulmonar, mais origem lesão pulmonar causando a tosse, até um tumor de pulmão causando a tosse não é tão intensa quanto mais próximo da via da boca, da via aérea próxima à boca. Por exemplo, uma lesão de laringe, um tumorzinho de laringe ou um refluxo, ela dá muito mais tosse às vezes que um tumor de pulmão. Isso é muito interessante. Então, a intensidade da tosse é uma outra coisa importante e a periodicidade. Olha, eu tusso muito, tusso de madrugada, acordo com rouquidão, peço a nasofibrolaringoscopia. Bacana. Tomografia de tórax? Depois, normalmente ele já vem com a tomografia, mas se o paciente nos vem apenas com a tosse, eu peço apenas um raio-x simples de pulmão. Ótimo. E a nasofibrolaringoscopia. Prova de função pulmonar não precisa. Nesse início, não. Então é isso, é fibronaso. Bacana isso. Porque aí Mesmo porque com a tosse ele fica difícil dele fazer. E tem uma imagem característica dessa fibronaso? Sim, ele vai ver uma coisa importante na nasofibro. A lesão na laringe posterior. Por quê? O refluxo, característica dele é dar uma lesão na laringe, na região posterior da laringe. Quando você pega uma lesão total da laringe, pega na região anterior, dificilmente é refluxo. Por quê? Pela posição que o paciente normalmente tem o refluxo, que é deitado, aquele líquido acaba irritando. Então, quando vem uma laringite posterior na nasofibrolaringoscopia, muito provavelmente em 70% a 80% dos casos, isso é causado pelo refluxo. Bom, então eu quero fazer uma pergunta capciosa para você. Às vezes vem pacientes aqui me procurar, tem essa história, peço endoscopia, vem normal. E aí? Pode ter esse quadro de aspiração e ter endoscopia normal? Sim, eu acredito que sim, porque a endoscopia digestiva, você está falando. Sim, porque às vezes não é necessário que esse paciente tenha alguma lesão esofágica para ter o refluxo. Ele ainda não tem uma esofagite, mas ele pode ter fisiologicamente esse refluxo. Você não vai achar nada na endoscopia, mas você talvez outros exames como pH-metria e tal, mas aí entra mais na sua área. Que ele tem com endoscopia normal e tem refluxo. Por quê? Você fez um exame de nasofibrolaringoscopia, isso é muito comum, deu a laringite posterior, o paciente tem clínica de refluxo, mas a endoscopia está normal. E aí eu acho que você tem que aprofundar na investigação. Eu acho que assim, é uma das coisas que a válvula se abre, né? E às vezes o refluxo é tão rápido, aqui durante 5 minutos ele suporta a acidez. Aqui não entrou, já está lesionado e aí começa a encrenca. Talvez seja uma das coisas. E, por exemplo, qual que é a terapêutica? Se eu descubro que esse doente tem doença do refluxo aspirativo, ele está começando a ter um quadro de fibrotização desse pulmão, muda em relação a asma ou enfisema? É diferente o tratamento ou não? Sim, há uma diferença importante aí.
Primeiro, nós vamos ter que investigar se ele já está com fibrose pulmonar. Fibrose é a fase final desse processo inflamatório. Vai para transplante, inclusive. Nós tivemos já até pacientes que foram para transplante. Exatamente. Né? Tem casos graves de refluxo que vão para transplante. Então, quando você pega já uma lesão pulmonar, significa que aquele refluxo não ficou apenas na laringe. Ele desceu a árvore respiratória e foi parar a nível de bronquíolos respiratórios. E esse processo crônico, que o refluxo crônico leva a esse processo inflamatório crônico do pulmão, numa fase final leva a fibrose. Então, nós temos que intervir antes de levar a fibrose. Depois que levou a fibrose, não resta muito a fazer. Agora, quando você tem ainda um processo inflamatório pulmonar, ali que nós temos que agir. E às vezes nós só vamos fazer esse diagnóstico fazendo uma biópsia de pulmão. Eu já teve vários pacientes que eu fiz uma biópsia de pulmão por vídeo. Foi aí que eu descobri que esse paciente tinha refluxo. Por quê? Ele não tinha tosse, a laringoscopia... Todos os exames normais? A laringoscopia normal, a endoscopia normal, e veio na biópsia de pulmão. Os patologistas são muito especializados nisso. Existe patologista só especializado em doença pulmonar. Graças a Deus, eles nos orientam. Olha, pesquisa refluxo, que esse paciente tem refluxo. Mas eu já pesquisei, mas aí você vai a fundo e acaba vendo que realmente é o refluxo que está dando essa doença pulmonar nesse paciente. E aí, Nivaldo, claro que a indicação de cirurgias é mais a minha parte, mas assim, este caso, ele é mais de tratamento clínico ou cirúrgico? Não estou falando doente que fuma, que está acima do peso, que tem outros problemas, que é a maioria dos refluxos, 97%, você trata esse paciente, ele vai emagrecer, vai acertar a dieta, o estilo de vida, ele vai ficar super legal e vai bem. Mas tem um grupo que não fica. Mas esse doente com aspiração pulmonar é o que mais me preocupa. É o que tem Barrett, que pode virar câncer, e esse doente que tem lesão pulmonar. Então eu me preocupo e às vezes eu indico mais para esses pacientes que já estão preparadérrimos, né? Estão magrinhos, fizeram dieta, acertaram os remédios e não ficaram bons. Eu acabo indicando. Você tem indicado cirurgia para esses doentes? Você acha que é melhor que o tratamento clínico? Como é que funciona isso? Olha, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que nos casos mais graves como esses, onde você já tem uma lesão pulmonar, quer dizer, não ficou só numa laringite posterior, só numa tosse que não tem comprometimento pulmonar, esses casos têm que ser olhados com muito cuidado para a cirurgia. Eu acho que a indicação de cirurgia Inicia tratamento clínico durante um tempo, observa... Exatamente, aí entra dentro do protocolo de vocês, né, da parte da cirurgia gástrica. Protocolo clínico, tratamento clínico, não está resolvendo, mas a maioria desses pacientes, quase certeza que vão para um quadro cirúrgico. Por quê? Você não pode correr mais o risco dele perder mais pulmão. Certo. Porque ele está diminuindo a capacidade pulmonar dele a cada refluxo desse. Está entrando um ácido no pulmão, que é um órgão muito molinho, né? Vamos falar assim, meio grosseiramente, o pulmão é muito macio, ele é muito mole. Imagina entrar uma acidez e um suco gástrico nesse pulmão. Ele vai dando um processo inflamatório. É como um fole, né? Eu estou tocando sanfona, né? E de repente o sanfoneiro não consegue puxar para sair a música. Exatamente. Claro. E me explica uma coisa, aí vamos supor, você tratou, clinicamente não funcionou, você indicou para operar. Quanto tempo demora para esse paciente, ele recupera o que ele lesionou? Quanto tempo demora para ele ficar bom? E por que demora para sair esse pigarro da laringite posterior? Que é um negócio clássico, demora 2 anos, que a gente vê isso aqui. A gente opera, demora, não sei por que o número 2, mas 2 anos é o tempo que o doente dá uma amenizada. Porque muda o tempo, condições de umidade, calor, ele sente mais. Por que demora tanto tempo e se recupera as lesões? Bom, são duas coisas. As lesões, dependendo do grau que ela está, por exemplo, se ela já está em grau de fibrose, e não é assim, está inflamatório e vai para a fibrose. Não, isso é um processo progressivo. O que já está fibrosado, está fibrosado. Isso não tem recuperação. Esse paciente perdeu aquela área respirante, não vai ter mais a oxigenação daquela área pulmonar, ele perdeu aquilo. E isso vai levar correspondente a uma insuficiência respiratória. O que está em fase inflamatória ainda de pulmão, você consegue recuperar isso, né? Tem como tratar isso, você recuperar. Por isso que é bom você diagnosticar essas lesões em fases iniciais, em que estão só um processo inflamatório e que não levou a uma fibrose. Não, o paciente às vezes nos vem já com o pulmão fibrosado. Não tem muito o que fazer por esse paciente. Você vai fazer uma fisioterapia, você vai fazer uma recuperação, mas esse paciente vai ficar com uma sequela importante. Quanto ao pigarro, o pigarro é um negócio muito interessante.
esse pigarro, não só essa fisiopatologia, ela pode ocorrer tanto no fumante quanto no refluxo. Qualquer injúria pulmonar, a mucosa respiratória, ela é formada por glândulas mucosas e cílios, muitos cílios, né? Um paciente que fuma, um paciente que tem refluxo, ele vai lesando essa mucosa cada vez mais. Então, primeiro ele vai perder esses cílios, posteriormente ele vai começar a perder parte da mucosa. Essa irritação crônica dessa mucosa vai tornando essas glândulas cada vez mais hipertrofiadas. Elas vão trabalhando cada vez mais, elas vão se hipertrofiando e vão produzindo um muco cada vez mais espesso. Essa é a história do pigarro do fumante e a história do pigarro do refluxo, qualquer irritação, até fumaças crônicas, qualquer irritação crônica dessa mucosa, com ácido, com fumaça ou com cigarro, qualquer coisa, vai produzindo isso. Passado um tempo, cronificou. Aí, isso para recuperar, demoram anos e em alguns casos não recuperam mais. É o típico de um paciente que tem, por exemplo, um fumante crônico, ele parou de fumar, doutor, parei de fumar, mas já tem 10 anos e meu pigarro continua. Vai continuar, aquelas glândulas estão alteradas, aquela mucosa está alterada e vai produzir esse muco mais espesso. Não adianta ficar dando antiácido, porque o problema já está lá, que é uma lesão da laringe, não é... Cronicamente. Não quer dizer que a cirurgia não deu certo do ponto de vista de refluxo. Ele vai continuar vai com pigarro. Então, quanto mais cedo tratar para evitar sequelas, melhor, né? Perfeitamente. E, assim, é legal fazer fisioterapia respiratória para esses doentes após o tratamento, para readquirir, por exemplo, fono ou tratamento respiratório para readquirir função, não? Você tem indicado? Eu acho que fono não vai resolver muito isso, né? Isso é lesão de cordas vocais, essas coisas, vai bem. Talvez, né? Depende do grau de lesão, né? Tem gente muito rouca, né? Fica parecendo a Ângela Rorô, né? Chama edema de Heinck, né? Esse edema de Heinck no fumante e tal, forma uma inflamação na corda vocal, mas normalmente você cessando o efeito causador disso, isso regride. Então é um paciente, por exemplo, que tem refluxo crônico, você cessou esse refluxo, o paciente, olha, eu já estou falando de voz, eu acordo de manhã, minha voz não está mais rouca. É muito interessante isso. Ou tem muitos esportistas que a gente opera, né, que às vezes a gente tem em comum, e aí eles falam, olha, eu estou fazendo, correndo, voltou o fôlego, eu estou com mais resistência, eu não tenho refluxo durante o exercício que eu aspirava, e eu começava a tossir durante o treino, melhora muito, Melhora muito, né? Pô, a gente bacana. tem visto isso. E, Nivaldo, as explicações super bacanas, eu acho que está bastante elucidativo. E, desculpa a pergunta, vou fazer, lógico, então na época do Covid, infelizmente, uma pessoa tossindo, imagina um tossidor crônico num ambiente assim, sai todo mundo correndo de perto, né? Mas como é que estão na época do Covid e refluxo? Isso tem algum agravante? Facilita a doença? Piora? Tem alguma relação com isso ou não? Normalmente, um paciente em fases iniciais, com refluxo e com lesão pulmonar leve, ela não faz parte do grupo de risco nem para pegar e nem para complicar o Covid. Legal. Pacientes com lesões graves, com fibrose já pulmonar, dependentes às vezes de O2, sim, fazem parte do grupo de risco de Covid, inclusive tem que tomar a vacina, vai entrar agora os grupos de risco e talvez entre esses pacientes com fibrose pulmonar causadas por refluxo, fazem parte do grupo de risco para Covid, sim. Ah, que bacana. Bom, Nivaldo, eu tenho que te agradecer a tua presença, bastante elucidativa, trouxe um monte de orientações importantes. Alguma coisa para finalizar que você queira falar da área da pneuma, alguma coisa que você queira comentar ou não? Sim, primeiro agradecer o convite do Liboni, né? E outra, uma coisa muito importante é esse trabalho que a gente faz em conjunto. Eu acho que sempre tem que trabalhar em conjunto, o pneumologista, o cirurgião torácico, com o gastro, com o cirurgião gástrico. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos às vezes que isso é refluxo e não é refluxo. Muitas vezes o paciente tem o refluxo, ele vai procurar um colega, ele pede uma endoscopia e fala, olha, não tem nada, você pode ir embora que não tem nada. Então nós ficamos um pouco perdidos, nós achávamos que aquilo era refluxo, fez só apenas uma endoscopia, não fez uma investigação. Então por isso que eu gosto muito de você, porque você é um cara que vai a fundo e vai e investiga aquilo até os mínimos detalhes para a gente saber realmente se esse paciente tem refluxo ou não e qual a repercussão desse refluxo. Obrigado pela presença, viu?